Vamos lá, galera, já chegando. Aí, ó. Big Rider Rodrigo Moraes já tá na área. Vai mandando um salve, galera. Vai mandando aí de onde vocês estão. Ito André, meu amigo. Cara, você é mais bonito que eu, cara. Com certeza. Convidados já na área. Convidados já na área. Chegando aqui, daqui a pouco vamos estar junto, batendo um papo. Neto Rodrigues também aí. Muito obrigado, forte abraço também a todos os amigos que estão aí, prestigiam o nosso trabalho, acompanham a cena do esporte, fazem a parada acontecer, pra gente é super importante. Armand, oi da Axel, um beijo grande pra Axel, Vitinho Big Rider sempre online aí acompanhando também, Vitinho, você é o cara. Vamos que vamos, galera. Vamos chegando. Daqui a pouco eu chamo os nossos convidados pra gente bater um papo irado, cheio de informação. E eu vou falar uma parada pra vocês, hein? Cheio de informação importante. Eu diria que é super relevante, super importante. Faz parte de uma tecla que a gente vive batendo dentro das plataformas da LKB, que é velejo consciente. Então, vamos que vamos, encaminha pra galera. Encaminha pra galera aí, vamos chamando todo mundo pra assistir. Não sai da live não, não sai da live não. Só pum, um aviãozinho, vamos que vamos. Tamo junto. E aí, quem por aí? Alexandre Santos, Hot Sale, Ian Lucena, Rosilene, vamos que vamos. Cadê os aviãozinhos? Chama a galera pra compartilhar conteúdo inédito. Quarta-feira à noite, galera, 19 horas. Acompanhar, meu, pô, desliga a TV, liga aqui, vamos trocar uma ideia, um bate-papo legal sobre esporte, pô. Tudo bem, todo mundo quer estar dentro d'água, né? Mas uma ideia também é super importante. E é isso aí, galera. Salve, salve kitesurfistas e windsurfers. Bem-vindos a mais uma LKB Live. Essa live é um oferecimento da nossa parceiraça Nob Multisports. Vai pra água? Vai de Nob, galera. É isso mesmo. Então, nessa live de hoje, a gente vai conversar com o Márcio Nóbrega, que é fundador, proprietário e tá lá no dia a dia do negócio, no dia a dia da Nob Multisports, e vamos trazer também para a live um atleta, aquele cara, né, meu, que literalmente leva no peito e sente na pele o que a Nob faz de diferente por ele dentro d'água. Marcos Rodrigues, atleta de Fórmula Kite, tá numa campanha muito legal aí. Então, galera, vou chamar vocês aqui e vamos que vamos. Ó, Nob tá aqui. Marcos, você já tá na área, Marcos? Cadê você? Também aceitei já as duas solicitações. Daqui a pouco a galera deve estar chegando aqui ao vivo para trocar essa ideia. Boa noite, meus amigos! Boa noite. E aí, tudo certo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá boa a voz aí? Tá bem. Tô escutando bem. Tá escutando bem aí todo mundo Boa. também? Tá me escutando? Tá me escutando bem também? Tô, perfeito, perfeito. Boa. Muito bem, galera. Pô, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade, vibe de vocês, trocar essa ideia com a gente aqui, meu, quarta-feira à noite, não, 19 horas. E sobre kitesurf, todo mundo, kitesurfista gosta de estar dentro d'água, mas a gente precisa levar para a cultura dessa galera que informação é importante e ainda mais informação que a Nob tem para trazer. Não tô certo, Marcolino? É importante, não é, cara? Sempre. Maravilha, maravilha. Gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, pela disponibilidade de vocês. Fala pra gente de onde vocês estão falando. Cada um acho que tá de um canto aí. Fala primeiro. Eu tô em Florianópolis. Fala, Marquinhos. Tô aqui de São Paulo, aqui da minha casa. Maravilha. O Márcio tá no office ali, né, Márcio? Tô aqui na fábrica. Legal, cara. Fiz você ficar hoje no expediente até mais tarde, foi isso, meu irmão? Não, mas é uma coisa meio frequente também a gente ficar depois resolvendo coisas.
muita coisa durante o dia, a gente às vezes não consegue dar conta de tudo, né? Então, aquela coisa especial, desenvolvimento, uma coisa que tem que ficar mais sozinho aqui, o ambiente é bom, né? Legal, legal. E você treinou hoje, Marcos? Ou tá meio ruim aí, tá fora d'água, cara? Cara, não, mas foi uma loucura hoje, cara. A escola tá pegando pra caralho, eu não aguento mais. Último ano. E acabando a live, eu vou pra academia, cara. Mas treinar que é bom, cara, tá foda. Lá na represa, não sei se vocês estão acompanhando, mas, meu, tá com alga pra caralho lá. Tá com muita alga. É, E parece que, Aí meu, fica complicado, né? cara, parece que é por causa da poluição, assim, a água tá contaminada. E daí cresceu muita alga mesmo lá na represa. E, cara, tá quase impossível de treinar de kite lá. Meu equipamento tá até na ilha. Pode crer. Legal, não, mas uma hora dá certo, cara. Importante estar treinando outras coisas aí. Vai sair daqui, vai pra academia. O garoto tá pegando forte aí, né, Márcio, na campanha, cara. então, acho legal, eu vejo o posicionamento dele e tenho visto outros guris aí, meninos novos aí, que também estão vindo aí na cola. É, Pois é, meu. não para. Um deles tá aí, ó. Vitinho tá aqui, ó. Só encostando. Vitinho só encostando ali no Marcos ali, ó, botando uma pressão. Eu vou pra Chamando aí, pra treinar junto. eu vou pra aí, cara. Já falei, cara. Já falei, ó. Terceira semana de junho, eu vou lá passar o mês inteiro lá com o cara, treinar. Perfeito, legal. Vamos ver se dessa vez eu consigo fazer essa visita também, que eu tô devendo. Mas vamos lá, galera. Muito obrigado, é isso. Quero saber o seguinte, para a gente começar. Marcião, faz uma breve introdução, um resumo para a galera, né, do que é a Nob Multisports e como nasceu essa história aí dentro da cena desses acessórios para o water sports. Então, a Nob, ela começou, a marca oficialmente começou em 2004, a fundação da Nob, né? Mas eu comecei a trabalhar com isso em 2001. Foi quando eu me mudei para Floripa, morava em São Paulo, sou paulistano, nascido na capital, e trabalhava com algo totalmente diferente, né? Eu trabalhava com oficina mecânica, com automóveis, com carro de corrida, enfim. Foi uma coisa que eu nasci dentro desse ambiente aí de mecânica, de automóveis. E aí em 2001 eu resolvi, tinha sempre a vontade de um dia morar na praia, né? Sempre desde menino, sempre descia para o litoral. Meu pai tinha casa na praia, no litoral norte. E aí o lance da vela nasceu ali quando eu tinha por volta dos 14 anos, quando surgiu o windsurf, começou a ficar muito, isso nos final dos anos 80, né? E aí eu ganhei uma prancha de windsurf. Então a paixão aí pela vela, né? Foi ali, naquele momento. Aí eu tinha um vizinho também que tinha um laser, a gente velejava ali de barco. E aí eu comecei a achar muito interessante essa coisa do vento movimentar né, de você ser movimentado pelo vento, né? Uma coisa incrível, né? Que não gasta nada, não tem gasolina, então eu achava aquilo me chamava atenção, né? Além do surf também, que paralelamente. Então isso foi indo na minha vida, né? Aí quando chegou naquele momento, lá em 2001, surgiu a oportunidade de vir para Floripa para montar uma confecção de produtos de neoprene. E aí, naquele momento, eu tinha um cliente que tinha uma distribuidora de equipamento náutico e me deu um colete salva-vidas de neoprene, que era um produto novo na época, que vendia bastante, principalmente no esqui aquático, né? O wakeboard um pouco, aí o wake ainda estava mais engatinhando. E aí eu vim para cá com esse produto e não sabia nada, né? E aí fui aprendendo o ofício da costura, das máquinas, do desenvolvimento de produto. Então, assim, muito do conhecimento da oficina me ajudou bastante e me ajuda até hoje no desenvolvimento dos coletes. Porque o processo é muito parecido, né? O processo de criação, de desenvolver o produto, é que nem no caso de um carro, onde você tem que desenvolver uma suspensão especial ou um motor diferenciado. Então, essa parte é muito parecida, né? Como em várias profissões. Então, ali, por causa desse cliente amigo na época, né, eu fiz 2 meses depois, eu consegui fazer um primeiro colete bem tosco, assim, feio. Mas o cara achou que tinha futuro o negócio.
Aí passou mais uns Vai, dias. vai ter sucesso. Aí passou acho que um mês mais ou menos, eu dei uma melhorada, eu voltei para São Paulo, aí ele gostou e fez um primeiro pedido de 100 coletes. E foi assim que a coisa começou com o colete, né? Então, assim, como eu já tinha o lance de esquiar, né? Comecei a esquiar aquático com uns 7 anos de idade. Então, eu já tinha essa história de usar colete no esqui. Então, a gente já sente no corpo quando um colete é legal ou quando o colete não é legal. Então, isso já parte de um princípio, né? Total. E então ali foi a minha cabeça já começou a pensar do mesmo jeito que pensava com os carros, começou a pensar de como melhorar, como fazer melhor, o que os coletes mais tops, o que eles tinham de diferente, que eram melhores do que o outro. E essa oportunidade também de poder ter contato com os atletas de ponta, né? Aí esse pessoal dessa empresa também me deixou em contato com uma galera que era campeã de esqui aquático. Então você vai conversando com quem é bom, né? Então já muda a informação. Depois, logo em Total. seguida, que aí a coisa começou a me levar de volta para a vela, né? Foi o contato que eu tive com o Robert Scheid, né? Inclusive o irmão mais velho está aqui na live, acabou de mandar um salve aí, Thomas Scheid, um abraço para ele, está aqui acompanhando Legal. também. Grande macarrão. Grande macarrão. Excelente. E o pessoal do Juvenil Kite Cumbuco agradecendo o Márcio também e a Nob pela doação dos coletes Nob para o projeto, que deixam as crianças aí seguras lá para a prática. Então, aí tive a oportunidade o Robert estava precisando de um colete, né? Ele também estava reclamando do que ele tinha, e aí a gente tinha um amigo em comum, que é o Fafu, que é amigo de vocês também, né? Flávio Venosa, foi uma pessoa bastante importante nessa conexão aí, né? E aí eu fiz um primeiro modelinho para o Robert, ele gostou. Esse modelo durou muito pouco, assim. Até outro dia eu vi um, assim, que é uma raridade ver esse modelinho primeiro. Que tinha até um logo do Robert Scheid, o Robert tinha desenvolvido uma logomarca, né? E aí eu fiz um segundo modelo. Esse segundo modelo, que é o Multisports, que é um colete que a gente tem até hoje na nossa linha, um colete de nylon, que eu julgo assim, um colete super versátil, que dá para usar em vários esportes, né? E aí de entrar a história do neoprene, né? Legal. E assim, aí aproveitando, já que eu toquei nesse assunto, né? Já vou explicando algumas coisas. Então, assim, ó, eu sempre falo que o colete para esportes aquáticos, desde falando de wake, de surf, de canoagem, do kite, né, de vários esportes que usam colete, eu sempre divido em duas famílias. Tá? O que é as duas famílias? Esportes que você pratica sentado e esportes que você pratica em pé. Então, perfeito. Tem uma diferença assim bem fácil das pessoas identificarem. Ou seja, esportes que você pratica sentado, tipo canoagem, jet ski, a própria vela, né? Enfim, a pescaria, quem pesca, quem fica na embarcação, normalmente está sentado. Então, sentado, normalmente o colete é mais curto, na altura do umbigo, né? Para não ficar aquela coisa levantando, sabe? O colete muito comprido, você senta, aí fica aquele, às vezes você vê a garota na foto com o negócio fica na orelha. Orelheira aqui, assim. Mesmo no aprendizado do kite, né? Quando você está aprendendo, é muito comum acontecer, porque às vezes a escola tem às vezes não tem todos os tamanhos adequados para cada pessoa, e às vezes vai um tamanho um pouquinho maior ali para o aluno, e aí fica aquele troço alto, né? Então, tem essas particularidades de cada esporte. No kite, acho que principalmente, uma das coisas que eu mais escuto a galera reclamando é de colete, e a maioria das pessoas que eu conheço, elas até não utilizam colete porque ele ficava subindo quando eles aprenderam. Ou quando eles estavam aprendendo, o professor obrigou eles a utilizarem, usou um colete maior ou usou um colete que não era adequado
pra prática, e daí o colete ficava subindo e incomodando. E daí, meu, ele aprendeu a velejar, ele, não preciso mais desse treco. E daí acaba... É isso aí, o isso aí, maior Marcos, é um cenário bem comum mesmo de acontecer, não só no vários esportes, né? Tem essa questão. E hoje a gente vê você mesmo, você está sempre de colete. Sim. E às vezes você fica o dia inteiro de colete e até esquece, não é? Cara, né, é gostoso. Quando eu vou pra água sem colete, que às vezes eu esqueço, cara, eu sinto falta, sabe? Porque o colete, ao mesmo tempo que ele esquenta também, no gestão um pouquinho mais frio, cara, ele ajuda a dar uma esquentada, eu me sinto mais protegido e, cara, é conforto, sabe? É mais confortável ficar com colete do que ficar sem, cara. Perfeito, Não, então, legal. isso pela evolução do material, né, Ivan? As coisas são... E quando o colete está no tamanho adequado, é outra história. Por isso eu sempre insisto, né, das pessoas sempre escolherem o tamanho ali justinho. Mas só para completar, eu estava comentando que eu divido o esporte em duas categorias, né, o sentado e o em pé. Então, assim, eu falei do sentado. Então, no caso dos esportes em pé, que é o nosso caso do kite, do wing, do wakeboard, do surf, né, o colete normalmente seria mais comprido, mais lá na altura da cintura, abaixo do umbigo. E também tem o fator de proteção, né, nos esportes que envolve, por exemplo, o wakeboard, que é muito esporte de giro, onde às vezes a prancha bate no corpo, né, no kite, né, no freestyle. Então, normalmente, no esqui aquático, em alta velocidade, no slalom, as pancadas são violentas. Quando você sai quicando, que nem uma pedrinha no rio, né? Então, ali bate as costelas, era muito comum. Até aproveitar que de costela. Aproveitar que você comentou do kite, que, cara, eu tenho um amigo lá da ilha que ele não usava colete, porque o colete, além de ajudar contra o impacto, tudo, principalmente quando a gente tá com foil, quando a gente tá nas atividades do foil, ele ajuda também para proteger contra o foil. Então, eu tenho até um amigo lá da ilha, o João Bahia, que, cara, ele acabou sofrendo um acidente há um tempo atrás já, bem aqui na costela, ele tomou 40 pontos. 40 Caramba, pontos, meu. bem na região onde estaria o colete. Bem na região onde estaria Ele o colete. estava sem colete. Ele estava sem colete. Um dos tombos no foil, principalmente, um dos tombos mais perigosos é justamente quando o foil levanta para frente, o velejador cai por cima, né? Cai para frente. Exato. Na bem água. nessa altura aqui do peitoral, da barriga, justamente o colete mais comprido que você falou, ele protege. Então, assim, muito basicamente, legal. eu sempre tento dividir, até as meninas que trabalham aqui com a gente, quando entram aqui, eu faço uma explicação. Então, é uma diferença bem assim. Se você vai usar esporte sentado, o colete é curto. Se você é o cara do esporte em pé, é mais longo. Então, até o Vitinho tá falando aqui nos comentários que o colete já salvou ele uma vez que ele caiu de costas no estabilizador e rasgou o colete. Ainda bem que rasgou o colete. Ainda bem que tava de colete. Não, pancada perigosa. Ô, Marção, aproveitando essa deixa em que você dividiu os coletes, cara, enfim, no geral, são para os esportes aquáticos, mas quais são as frentes, assim, que vocês realmente atuam, né? Estamos falando de kitesurf, mas dá só uma passada aí pelos outros esportes que são mercados fortes aí, que a Nobe atua também. Olha, então, como eu estava dizendo, né, aquele meu primeiro contato com o Robert, então a vela a vela olímpica, né, as regatas, principalmente dos monotipos, né, e a história do kite agora também está vindo para esse mundo da vela, né, o kite que Perfeito. o Marcos hoje é a modalidade que ele pratica, então é o esporte olímpico, então está tendo essa ligação. Então, assim, a vela hoje é o esporte que a gente acha que é mais conhecido, principalmente fora do Brasil, né? Mundialmente. A gente é bem conhecido lá na vela. Então, é o esporte que a gente teve a sorte de estar sempre junto com atletas de ponta que já ganharam várias medalhas olímpicas. O Robert, desde 2002, mais ou menos, entre 2 e 3. É o maior medalhista olímpico do Brasil. Exatamente. O Robert só usa o nosso colete, né? Ele tinha até outros
patrocinadores que tinham coletes também na linha, e mesmo ele sempre foi muito fiel a querer usar o colete, estava bem adaptado. Entre outros, Legal. né, campeões aí da classe laser, muitos campeões mundiais, e né, a gente tem até o Paul Kayart, que é uma lenda da vela, ele usa nosso colete da classe Star, né? Então, assim, a vela é onde a gente é muito conhecido. Outro esporte que a gente vem crescendo bastante, assim, internacional, é o Big Surf, né? O surf de onda grande, onde a gente tem um colete que, basicamente, a gente tem quase não tem concorrência, né? Só nos coletes infláveis, que é um tipo de colete que é muito bom, mas que é um outro tipo, né? Seria, né, depois vocês, eu posso até falar um pouco mais sobre a questão do que é o colete infláveis e, no caso, os coletes de flutuação permanente, né? Então, assim, dentro dos de flutuação permanente, a gente acho que está sozinho hoje no mercado mundial. E aí a gente tem vários atletas de ponta, que nem o Garrett McNamara, que foi o primeiro recordista de onda grande lá em Nazaré. Ele praticamente é o cara que desbravou Nazaré, mostrou Nazaré para o mundo. De Nobre. De Nobre, ele bateu o recorde, isso no YouTube vocês entram, já bastante, tem uns 15 anos, eu acho isso, por aí. E ele tem até um longa-metragem que conta toda a história, né? E no filme aparece lá um tempo bem legal, assim, o colete, um colete meio cor de vinho, vermelho, que eu mandei para o Garrett através do Alemão de Maresias, que é meu amigo, irmão, assim, de infância, né? E o Alemão é um grande colaborador no desenvolvimento dos coletes de ligados à onda grande, né? A gente sempre tem colaboração, Perfeito. o Gordo, Felipe Cesarano, entre outros atletas, Jorge Pacelli. Então, assim, essa história de estar, né, Ivan, assim, a história da gente estar ligado, estar próximo dos caras de alta high performance mesmo, né? Os tops, na vela, né? Vocês conhecem, tem no surf essa turma também, que são pioneiros. Então, assim, os feedbacks dessa turma, cara, é fundamental para o meu desenvolvimento aqui dos coletes. Né? Escutar. Legal, cara. Então, assim, eu acho que o DNA da NOB, cada modelo é desenvolvido com a participação do atleta, né? Sempre. Então, ele usa, não ficou bom, tá pegando na cava, aí muda a cava. Tá muito apertado, aí alarga. Então, é um trabalho de bastidor, que, por exemplo, o modelo, até a gente lançar, eu fico, às vezes, mais de um ano testando o colete, né? Faz um modelo, faz Legal, dois, faz três, faz quatro, faz 10. Então, é assim, né? Perfeito, perfeito. Cara, muito interessante tudo isso, né? Esse trabalho por trás. E, pô, uma indústria, uma empresa brasileira, né? Com expertise brasileiro, que hoje é internacional, né? Líder de mercado nacional e conhecida no mundo inteiro, né, cara? Dentro dessa cena dos water sports, né? Então, conquistou realmente aí um campo provando através de excelência de produto. Então, você perguntou dos esportes, né? Aí assim, esses que eu citei é onde a gente estamos com uma imagem bem positiva. Aí temos o kite, que a gente já tem colete há muito tempo, né? O kite já é um esporte diferente, um esporte mais novo, ainda jovem, né? Tem um pouco mais de 20 anos, né? Mas é um esporte bastante jovem, e que a cultura do colete também não é tão forte como, por exemplo, na vela, porque na vela, desde que você é pequeno, né, acho que Marcos, você começou no Optimist, seu primeiro contato? Não, eu comecei, na real, na escola de vela do meu pai, mas eu fiz meio ano de Optimist, mas eu não aguentei. Sei. Não, mas foi seu primeiro contato, né? Não, na real, eu disputei algumas regatas de Open Beak até antes. Open Beak. Isso, de Open Beak. Mas eu quis dizer assim, no monotipo, nos barquinhos, né? Sim, exato. Então, o Open Beak já que é um barco um pouco conhecido, mas eu disputei algumas semanas de vela lá Eu já de elegei de Itaquera. Open Beak, apesar de eu quase não caber dentro do barco. Quando apareceu aqui em Floripa, acho que o primeiro, logo que chegou aí os primeiros, eu tive a oportunidade de navegar e achei muito legal. Não, é demais. Muito mais performance do que um Optimist. Exato. Então, mas isso que você tá falando, cara, na vela a gente tem uma cultura já de, cara, você vai pra água, você vai de colete, não tem opção. Não Exatamente. tem opção. Então, sabe, principalmente lá na escola do meu pai, cara, assim, se
se eu pensava ir para água sem colete, Não existe, cara, né? não existe. Assim. Isso aí. Não, então esses esportes são uma cultura de usar colete. No caso do surf também, a modalidade do towing é uma modalidade também um pouco mais jovem, mas o radical do cenário, né, cara, aquelas ondas muito grandes, então não tem como pensar não usar. Possível. Exatamente. Então no kite é um pouco diferente, é uma cultura que está se formando, né, Ivan? A gente já conversou sobre esse assunto, né? Exato, vou aproveitar esse gancho. Queria Vamos. entender de vocês o que vocês acham sobre essa cultura do colete no kites? Por quais são os argumentos? O que você, estando de um lado, né, Marcos? Você até desconstruiu um pouco dessa opinião, né? E hoje em dia usa colete, fica de colete o dia inteiro porque se sente bem, se sente à vontade. Mas quais são os desafios? Por que existe essa cultura aí dentro do kitesurf, né? E quais seriam os passos para justamente a gente conseguir fazer a galera usar colete em todos os níveis de prática, né? Eu acho que vem justamente disso que a gente já estava conversando, que é, cara, falta de uma boa experiência, sabe? Porque eu acho que no kite a gente tem muito, na maioria das escolas, até muitas das escolas, na verdade, dão aula até sem colete. E, sabe, eu já vi várias pessoas dando aula, tipo, não, meu Deus, deixa esse colete aí, porque o kite ele tem um diferencial que é o trapézio, né? Que a vela e as outras modalidades não tem. O kite ele tem o trapézio que, de fato, se você não usar um colete confortável, algum colete bom, com material bom e de tamanho certo, é desconfortável. Porque o trapézio ele fica subindo, aí o colete sobe, aí você fica com o colete aqui. E daí, cara, quando você não tem uma boa experiência no começo, você não vai mais usar, entendeu? Você, putz, cara, não, esse negócio de colete aí atrapalha, o colete fica subindo, tudo. Eu acho que vem justamente disso, porque a gente tem poucos coletes hoje no mercado focados, especializados para o kite. E a Nob é um dos pouquíssimos que eu já vi que tem esse espaço para você adaptar com o trapézio e ficar confortável, do colete não subir. E eu acho que falta essa boa experiência, sabe? Eu acho que é o principal motivo que eu encontro. E você, Márcio, do lado da empresa, qual que é o feedback que você acaba tendo? É parecido, é similar, né, cara, como produto dentro dessa cultura do kitesurf aí? O que você acha que o argumento da galera? Olha, eu também velejo de kite desde 2007, né? Então também tô inserido no meio ali, né? Eu aqui estou mais restrito ao kite wave aqui em Florianópolis. Então o que eu percebo é assim, houve uma melhora, né? Houve uma de quando eu comecei, né? Até agora tem muito mais gente usando, tem um pouco mais de escola usando, né? Hoje também tem mais fabricantes de coletes fazendo, né? Mas ainda vejo de vez em quando, aqui mesmo em Floripa, gente dando aula sem colete. E gente com bastante experiência, que às vezes a gente conversa e eu não consigo entender o porquê não. Né? Enfim. Então, assim, eu vejo uma melhora. Vejo também gente que veleja muito bem, que nunca usou colete e hoje está usando. Infelizmente, muitas vezes porque aconteceu um acidente. Né? Toda vez que acontece, infelizmente, eu vou falar uma coisa. Acontece um acidente, na segunda-feira o telefone aqui começa a tocar mais, de gente querendo comprar colete de kite. Né? Então a gente teve um óbito uns 5 anos atrás em Biraquera, o Mar Grande, um cara que já velejava há 10 anos, já era um velejador de kite wave, acostumado a onda grande, vento forte, e aí quebrou Eu lembro desse caso, tá? Aí quebrou a linha do kite, segundo relatos de quem estava na água nesse dia, né? Viram o kite entrando em kite looping, provavelmente quebrou uma linha, e em algum momento ele ejetou o kite e ficou à deriva num dia bem difícil, assim, que embarcação não entrava, não tinha como entrar naquele mar. E aí à noite, por volta da meia-noite, foi encontrado o corpo dele lá no porto, já boiando lá, né? Então ele não estava de colete, estava de capacete e não estava de colete. Então, assim, eu sempre digo que o colete, ele é um auxiliar, até a nossa classe de colete é um auxiliar de flutuação. Nosso colete não é um salva-vidas, né? Salva-vidas só quando tem aquela
Eu já colete vou para entrar, ver. eu quero entrar especificamente Por nesse favor, tema, a depois gente a já gente fala dele já. fala disso. Então, assim, ele auxilia na flutuação. Então, naquele momento da roubada, ali que você está à deriva, você ter um apoio que flutua te dá chance de você retomar uma respiração, né? Retomar o fôlego e ter energia para poder ir mais um pouco adiante. Quando você não tem o colete, num dia de vento forte, que puxa de um lado, a corrente te puxa para o outro, você muitas vezes nada contra a corrente. Por melhor que seja o cara da natação, depois de, sei lá, uma hora, um tempo um pouco mais longo, o cara começa a entrar em exaustão. E o óbito sempre é fruto da exaustão, né? Então, a gente escutou essa história, tem outras, né? E lembrando, você vai lembrando de Sim, outras sim. desse tipo. Então, essa super confiança, né? Gente também, por exemplo, que surfa, que nem aqui no caso de Floripa, gente que surfa bem, é surfista de onda grande, acostumado, tem um bom fôlego, encara uns mar grande, aí vai para o kite e não quer usar colete, de jeito nenhum. Não quer usar, porque eu nado, estou acostumado, eu sou do mar e tal. Né? E aí a gente também teve acho que por volta de 2 anos, mais recente aqui na Praia da Daniela, de um cara também que aí o que aconteceu? Eu estava usando o lash de prancha, vinha do surf, então eu estava usando o lash. Aí ele jetou e o lash enrolou na barra e aí ele foi sendo arrastado pela perna, cara. E sem colete ele não conseguia levantar. Então, assim, um idiota, né? Assim, eu digo, uma situação bobesca, né? Nesse sentido de muito tolo. Então, assim, infelizmente, essas coisas... Aí, quando acontece isso, quem está em volta fala, pô, se tivesse de colete... Aí lembra que tem o colete e começa. Então, assim, é uma Total. coisa... Mas fala aí, desculpa. Eu vou trazer um pouco de conhecimento de causa aqui também no nosso bate-papo, né? O Marcos está de prova porque a gente, de vez em quando, eu tenho o privilégio de estar perto dele aqui treinando. E eu também trabalho com instrução de kitesurf, né? Ensino. E aqui a gente está no canal de Ilhabela, né? Então, enfim, é um canal náutico profundo, com correnteza, etc. Tal. Já me viu velejar, dar aula sem colete, Marcos? Exato, né? Então a gente tem. Eu queria falar assim de brincadeira, mas eu não tive coragem. A gente, né, tem os nossos coletezinhos identificados, né, aluno e instrutor. Então, tô sempre dando aulas de colete. O Macarrão falou que não viu, tá vendo? Né? Eu sei, Macarrão, eu sei, sou dos exemplares aí, eu sei que você tá tirando onda com a minha cara. Não, e realmente, né, é uma condição que já me salvou de alguns perrengues, saca? Não daquela situação extrema, mas de uma situação mega desconfortável. Então aqui, pô, a gente tá num canal onde nem sempre a gente consegue chegar na costa de kite, muitas vezes o vento acaba caindo no meio do velejo, né? Enfim, tem também alguma eventualidade com equipamento, uma linha, uma prancha, uma quilha, alguma coisa aconteceu. E aí você está muito mais confortável, cara, para lidar com aquela situação toda, entendeu? Então não é uma questão de, como, né, você falou, infelizmente, aí muitos óbitos vêm da exaustão. Então o colete ele não é só uma questão de, falo isso, né, para os alunos, para a galera que está aqui chegando no esporte. Ele não é uma questão do tipo salva vidas, vai salvar a sua vida de uma fatalidade, de uma eventualidade, não, entendeu? No kite, que é um esporte radical, você tem diversas situações onde você pode se meter, onde você pode se enfiar, sendo um pro rider, um atleta de alta performance ou um iniciante. E o colete vai te dar muito mais segurança, literalmente fôlego, para você lidar com qualquer adversidade que você tiver dentro d'água, entendeu? Pô, você tá ali despreocupado. Exatamente, você Então falou. fica aí essa minha causa aí. E você, Marcos, por que você usa colete, cara? Cara, quando eu nem velejava de kite ainda, eu devia ter tipo uns 8 anos. E a gente fazia a travessia de bote, né? Do canal Ilhabela São Sebastião. E uma vez, tipo, era fim de tarde, cara, umas 5 da tarde já. A gente ia fazer essa travessia. E daí, cara, a gente viu um pontinho boiando lá no meio do canal, assim, tipo, meu, tava. Aqui que a gente nem consegue ver direito. A gente, caralho, meu, o que é, meu? Parece uma pessoa, parece uma pessoa.
a gente foi lá atravessar, né? A gente já tinha que atravessar de qualquer jeito, e a gente começou aí, tipo, meu, parece uma pessoa, vamos lá ver o que é. A gente chegou lá, por sorte, era um velejador de kite que estava usando colete. E ele devia estar já uns 30 minutos ali. E, cara, certeza assim, que se ele não tivesse de colete, a situação teria sido muito mais complicada. E, É. então, sabe, cara, foi uma situação. Ele se enroscou lá com o kite, ele teve que ejetar. E daí, cara, o kite foi embora e ele ficou boiando lá no meio do canal sem nada. E daí, meu, já tava anoitecendo. A gente passou lá e resgatou ele, trouxe ele de volta. Meu, muito provavelmente ele só sobreviveu a essa situação porque ele estava de colete. E essa foi uma situação que me marcou bastante. Mas mesmo assim, quando eu entrei no mundo do kite, o kite mesmo, a gente tem essa cultura de ser um esporte radical. Então, meu, de ser, sabe, fora da Tem que ficar lei. bonito para foto, né? Vou ficar bonito para foto, tal, Cara, não. pelejar sem camisa, só com trapézio aqui bonitão. Então, sabe, até mesmo o próprio, fazendo uma comparação, o próprio skate, que, meu, os skatistas mais profissionais tem uns que nem usa capacete, sabe, não usa proteção, joelheira, cotoveleira. Então, o kite já tem um pouco dessa cultura. Então, até no começo, eu me neguei um pouco de usar o colete, justamente porque eu não encontrava um colete legal. Até que o meu pai, ele foi lá, meu pai, ele comprou um Nob, que, meu, tá até guardado aqui. Foi o primeiro colete que eu usei ele por um ano inteiro, sempre que quando eu tava começando, que tinha o lugar pro trapézio. E, cara, daí mudou, né? Daí eu não larguei mais. E daí, a partir daí, eu sempre usei colete. Porque, cara, ele traz mais segurança, mais conforto. E, enfim, preserva a minha vida, né? Eu acho que não vale a gente arriscar o nosso bem mais precioso que a gente tem por uma bobagem de não usar um colete e que, na verdade, a gente só não encontrou certo, né? Porque certeza que se alguém encontrar o colete e não estiver usando, meu, Não, total. ou Eu não até seria fico certo. forte, eu até fico mais forte, pô, quando eu tô de colete, pô. Pois é, meu. Fico fortão, Não, tá? o Nob, a Nob, ela tem aquelas Ele te definições coloca assim, na postura, entendeu, meu? fica bonitão. Mas, Exato, cara, exato. o lance de você se sentir bem com o colete tem muito a ver com a modelagem, cara. Que é uma coisa que, quando eu falei que a gente demora a desenvolver o colete, essa história eu aprendi muito nesses últimos 20 anos aí, sobre um pouco sobre o corpo humano, sobre o shape das pessoas, né? Ele é complicado, você tem gente de tudo quanto é jeito, né? O cara que tem um tronco comprido, que tem um tronco curto, que é mais roliço, outro é mais fino, outro tem um corpo atlético, que já tem um corpo mais, né, com o tronco largo e a cintura fina. Então, assim, você conseguir ter o colete que vai ficar perfeito em todo mundo, cara, é praticamente impossível, é muito difícil. Então, assim, por exemplo, o neoprene, que é um material elástico, ele nos ajuda muito. Um material sólido como o nylon, por exemplo, se você tiver alguns pedaços de neoprene misturado com nylon, talvez você consiga algo bem melhor. Mas você consegue ter uma flexibilidade maior, né? O fato do neoprene esticar. Mas o grande segredo, na minha opinião, né, por experiência vivida, é a modelagem. Eu vejo, às vezes, alguns E esse coletes. estudo, existe todo esse estudo no desenvolvimento de produtos aí, Márcio, de, por exemplo, modelos femininos, masculinos, kids, né? Então, Faz tudo. eu ia falar um pouco de feminino, né? Até porque a gente está vendo um crescimento no público feminino do kite, né? Muito grande nos Bastante. últimos E anos. as mulheres, cara, as mulheres são mais conscientes, né? Eu acho que Sim, elas são sim. mais aptas a aceitar a cultura do colete e falar, imagina que eu vou ficar passando perrengue, vou usar meu colete aqui e ser feliz. Então, eu concordo com você, elas são mais conscientes, mas elas é a que sofrem mais com a escolha do colete. Por causa Uhum. da alteração maior do biotipo das mulheres, né? Você tem mulher com seio, com muito, com pouco, isso muda muito, né? Como eu falei, é difícil você ter qualquer marca, você conseguir atender todo mundo. Mas vamos lá. Uhum. Então, assim, o que eu fui percebendo, né? No início, a gente tenta
lógico, se tiver um colete que serve nos dois, comercialmente é mais fácil, né? Questão de estoque, uma série de outras questões que facilita a vida da empresa. Mas, cara, eu vi que não dá, não tem jeito. Eu tive que ter uma modelagem feita para o corpo feminino, né? Mesmo sabendo que não vai atender todo mundo, mas a gente chegou muito próximo de atender uma grande maioria de mulheres, né? Então, basicamente, assim, sempre na minha experiência vivida, né, e também de ter muito contato com o pessoal da moda, né, que também sempre me ajudou bastante, algumas pessoas que trabalharam aqui com a gente, ligados à moda, que tem uma noção também de corpo, né? A gente também aqui, a gente tem um método de desenvolver colete que é igual como a gente faz, que nem alfaiate faz terno, sabe? Com manequim. Aquele manequim que o alfaiate usa é um manequim que se aproxima à anatomia humana, né? Então, por exemplo, você compra, e o manequim você compra, ele é feito à mão, ele é caro, inclusive, e ele, por exemplo, eu compro o tamanho 42, o homem, né? Então, ele tem o padrão de um tamanho já definido pela a história do segmento da confecção da moda, né? Então, isso também ajuda bastante, porque eu acabo construindo colete em 3D, só que um 3D ao vivo, não na tela do computador, né? Então, ele já nasce contemplando o corpo humano. Então, estou contando o segredo da Nobre agora aqui no Caraca, hein? Mas é basicamente isso, cara. Não tem como, né? Isso dá muito trabalho. É muito trabalhoso. Porque, como eu falei, muito também. Sim. Você faz tudo bonitinho, a hora que você põe no corpo, não ficou do jeito que você queria. Aí você tem que ir lá e dar aquele toque, né? E também eu sempre tenho que ter muito cuidado no meu desenvolvimento, porque se eu escuto a opinião de uma pessoa que eu confio, enfim, tudo certo, né? Só que é o gosto dele, né? Aí eu converso com o Marcos vai me passar uma informação, mas que tem um pouco do gosto dele, do jeito dele velejar, entendeu? Então, no meu papel, eu tenho que ficar filtrando essas informações, né? Tentar achar um ponto em comum com as pessoas, e aí começa a nascer o produto, né? Então, tem esse trabalho. Então, né? Quando eu falo para você que é parecido com a mecânica, porque quando eu trabalho no carro de corrida, é mais ou menos isso. Você conversa com o piloto, então você tem piloto que te passa as informações muito boas, cara. Às vezes você muda 3 libras na calibragem do pneu e o cara percebe. Enquanto tem um piloto que você muda e o cara não percebe nada. Entendeu? E na vela não é muito diferente, né? A minha experiência com vários atletas de ponta, às vezes teve atletas que não são tão campeões assim, mas que conseguem transmitir a informação para mim com muito mais exatidão do que um cara que é o top, entendeu? Sim, então, sim. Então isso é muito gostoso, assim. É uma coisa que eu gosto mesmo, assim, de ver a coisa evoluindo, saca? Então, assim, voltando ao feminino, que eu acho bastante importante, né? Até porque eu quero que cresça a modalidade mais, né? Mas eu vejo muitas meninas reclamando, eu vejo muitas meninas também com o colete levantando, assim, né? Que você vê, puta, tá tudo errado aquele colete, né? Então, assim, é importante que elas se atentem, quando for comprar um colete, tentar entender se aquela marca, aquela empresa, se ela é uma modelagem realmente feita para o corpo da mulher, né? Eu vejo algumas marcas que simplesmente fazem o colete na cor feminina, de cor de rosa, mas, cara, é o mesmo colete do homem, é o mesmo. Às vezes eu boto um em cima do outro, pego e falo, cara, não mudou nada. Eles só trocaram a cor para ficar com cara de feminino, né? E uma outra coisa, não sei se você ia tocar nisso, que é a questão de falar um pouco do colete de Impact, né? Que todo mundo usa o nome Impact, e o colete de flutuação. Antes só de você falar isso, que eu acho que, inclusive, tem a ver com formato e fabricação, cara, só para a galera entender, o colete, né? Qual é a matéria-prima dele, dos floaters e do colete? Do que ele é constituído? Olha, a gente usa, aqui na Nobre, a gente usa o neoprene verdadeiro, né? Tem os neoprenes genéricos no mercado, que alguns fabricantes usam. Então, a gente sempre tenta usar
o que é de bom, assim, que a gente sabe que tem durabilidade, tem conforto, tem a questão da elasticidade, que vai dar o conforto também. Então, é o neoprene. Outra coisa que também que é o nosso flutuador, que é o flutuador de célula fechada, né? Uma espuma de PVC de célula fechada, que é um item que é importado, não tem no Brasil. É feito por uma empresa que ela tem todas as certificações a nível mundial. É o produto que é usado no colete da Marinha Mercante Americana e Canadense, né? Entre outras. Muitas marcas grandes usam também esse nosso flutuador, né? Então, isso tudo dá muito. Mas, de modo geral, a gente pode usar outros flutuadores. Existem outros, né? Tem o próprio EVA, tem um EVA específico, que ele flutua, mais durinho e tal. Tem alguns concorrentes que usam esse produto. Ele cumpre a missão, né? Todos eles cumprem a missão de flutuar. Mas o que nós utilizamos, que é esse KNV, ele tem uma maciez, ele tem um conforto diferente que a gente não encontra nos outros. E ele tem um poder, ele tem uma capacidade de flutuação bastante grande, né? Então isso colabora bastante. Legal. E aí eu queria fazer essa pergunta, cara. E, né, sabendo dessas matérias-primas, o colete de impacto, o colete de flutuação, é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Explica para a galera. Olha, a diferença basicamente está na quantidade de flutuação que ele tem, né? O colete de impacto ele costuma ser mais fino. Como eu falei, aquela história de o colete mais comprido para esportes em pé. Então, o fato de ser em pé e ele ser mais fino, ele tem uma flutuação fina em todo o corpo, né? Alguns, às vezes, na lateral do colete não tem flutuador, outros tem, aí vai depender, né, da concepção que foi feito. E eles têm mais, por eles ser um impacto, né? Então eles tentam preencher mais o corpo com flutuador, que é bem o que o Marquinhos usa, né? O modelo que ele usa, que é o Impact Light da nossa linha, ele contempla essa característica. Então é um colete mais para o impacto. A flutuação dele é menor, mas ele flutua. Então, naquela Ele auxilia na flutuação, né? Ele auxilia bem. Tem uma flutuação mais baixa, mas se você parar de nadar, né, de remar, você vai conseguir respirar e dar aquela boiada, que é o que a gente precisa. Não, você não passa e a gente tem nenhum apuros, meu. Acho que é o único momento que, sei lá, ele não ia ser tão eficiente quanto um salva-vidas é se você tivesse desacordado. Acho que nesse momento, com certeza, é uma situação excepcional. Só que qualquer outra situação ainda atende completamente as demandas. Perfeito. Inclusive, se vocês quiserem, aí fiquem à vontade para explicar qual que é essa diferença para a galera, né? De um colete salva-vidas para um colete de impacto e flutuação. O salva-vidas é praticamente inviável a gente usar um salva-vidas para fazer qualquer tipo de esporte de ação que nós, né, que a gente pratica aí. Então, que seria aqueles famosos cor de laranja, que tem o encosto, né, quando você vai na balsa, vai no navio. Então, aquele seria o autêntico salva-vidas. Então, o que seria? No caso de você tomar uma pancada na cabeça ou você ficar desacordado, um desmaio, mesmo ele vai sempre fazer com que você vire, né? Ele vai fazer você virar e se mesmo você inconsciente, você vai estar com a cabeça fora. Então, por isso que se chama salva-vidas. Perfeito. No nosso caso, todos os coletes que a gente tem no mercado são auxiliares de flutuação, que são divididos em categorias. Isso que é importante ressaltar, né? Então, no caso da vela, que é onde a gente vem, e hoje, no caso do Marquinhos, que está numa modalidade do kite, que é olímpica, então ele está esbarrando nas regras da vela, né? Então, é um outro tema, acho interessante, que a gente vai acabar esbarrando, né? Que é a questão, né? No caso da modalidade dele, ele hoje tem que se preocupar qual é a classe de colete que ele está usando. Se ele pegar qualquer colete que tem no mercado, né? Você vai lá, compra um colete lá de uma marca de kite, enfim, e ele pode ter problema na competição, porque o colete não está dentro da regra, que seria a regra da vela, que é um
ambiente que a gente aqui na NOB está muito acostumado, né? Por Exatamente. vários Falando episódios nisso, já eu aconteceu. até pedi, cara, por coincidência, chegou hoje aqui esse colete aqui justamente para isso. Olha aí, deixa eu ver, bota aí direito aí, cara. Ah, o Selim Pro. É o Selim Pro. Aqui, Olha só, hein, cara, tá Aí. bonito na fita, hein? Meu, dá até dó de usar, cara, que o cheiro é muito bom. Ô, Eu adoro Márcio, o esse cheiro cara de tá coisa ficando nova. importante, hein, Márcio? É bom ele treinar, hein, meu? O cara agora tá indo para um lugar, vai treinar num lugar aí que é muito show de bola. Acabei de vir de lá, o lugar é espetacular. Legal. E justamente eu peguei esse colete para conseguir participar das competições. Porque aquele outro colete que eu usava, algumas competições eles permitiam, só que na regra eu não poderia estar usando. Existem para cada classe existe uma classificação de colete, né? Não, assim, ó, a World Sailing, que seria, vamos dizer, a FIFA do futebol, mas seria da vela, né, que é a entidade Sim. maior, ela tem aquela regra da World Sailing que tem que ser seguida em relação à salvatagem, aos coletes de flutuação. Aí cada classe tem algumas particularidades, mas são detalhes, entendeu? Às vezes de formato de colete, às vezes relacionado à imagem, à propaganda, se tem alguma coisa escrita no evento oficial, algumas coisas assim que não. Mas de um modo geral é a regra da World Sailing que prevalece em questão de qual homologação ou certificação ou que é o compliance, né, que segue. No caso da vela e do kite do Marcos, do foil, é a 12402-5, é a ISO. Né? Então, dentro do colete vai estar escrito que esse produto foi desenvolvido seguindo a norma ISO e tal. Né? E pode ter certificação ou não, mas que foi construído dentro desse direcionamento que a norma exige. Que basicamente que é o 50, né? Que a gente fala que é a classe 50 newtons, que seria a força que ele tem de levar o corpo para cima. Né? Então, a força de empuxo, o newtons aí. Então, ele tem que ter no mínimo 50. Então, se o cara tem 80 quilos, se tiver mais que 50, tá tudo certo. Né? Então, é isso que a norma basicamente exige. Além de outros detalhes técnicos de construção, que não vem tanto ao caso agora, né? São detalhes muito técnicos, mas basicamente é isso. Né? Então, perfeito. no caso E aí existem diferenças entre coletes, obviamente. Então, por exemplo, a dele é um colete que entra dentro de uma especificação para atender uma homologação. Né? E aí vocês, a NOB, por exemplo, trabalha também coletes como o... Vamos chamar de uma linha mais casual, uma linha mais standard, padrão, que é para os praticantes, para o dia a dia. E também tem os coletes para aluno, não tem? Tem, então, a gente, assim, eu acabei criando essa cultura da norma, então mesmo os coletes que não têm o intuito de estar na norma, mas eu sempre acabo tendencioso a chegar perto do que a norma pede. Né? Mas com certeza, por exemplo, o colete que o Marcos usa, que é o Impact Light, que ele é mais fino, ele tem menos de 50 newtons de empuxo. Né? Então ele não tá dentro da norma. Mas comparando ele com a grande maioria desses coletes de impacto, tanto do wake como do kite, o nosso sempre tem um pouquinho mais de flutuação. Isso por causa do flutuador. Do flutuador da nave. Flutuador e também por causa da modelagem, eu sempre tento fazer que ele preencha bem a área do colete, que o flutuador preencha bem toda a área. Então aproveito o máximo que eu posso daquela área, né? Onde é mais desafiador para a gente que na hora de desenvolver o colete é os tamanhos pequenos. Os tamanhos pequenos é o que mais dá trabalho, porque você tem que, por exemplo, atender uma norma de 50 newtons num coletinho de criança que é bem pequenininho. Então, às vezes, você é obrigado a engrossar muito ele para compensar isso. Então, tem tamanhos assim abaixo de 8 anos que eu nem estou fazendo mais.
abaixo de 7, depende do corpo, né? É difícil falar de criança por idade, Sim. porque o biotipo muda demais, né? Que é um grande desafio para a gente. Para quem não sabe, cara, desenvolver colete para criança pequena é muito mais difícil, é muito mais complicado. Que loucura. Mais trabalho, sim. Boa. E falando, vamos ouvir um pouco do atleta agora. Para falar a verdade, hein, cara, para todo o Brasil. E aí, e a performance, cara, na hora, para sua modalidade especificamente, Marcos? O que você acha que muda em alguma coisa, não muda, arrastro? Enfim, na verdade é um item obrigatório, né? Primeiro, na classe que você está praticando. Mas o que você acha em relação... Vamos fazer assim, quero no final das contas um comparativo conforto-performance. Teoricamente, o melhor colete seria aquele que tem menos atrito. Então, aquele que tem menos... Não sei, sabe? Aquele colete que tem menos atrito. Não tem muita diferença dentre os coletes. Só que por você já ter um colete, ele já traz mais atrito. Só que eu acho que entre um colete e outro, o atrito ele não vai ter muita diferença. Então acaba que o principal diferença... Cortou para você, Márcio? Deu uma cortadinha, mas deu para entender. Voltei, peraí, desculpa. Voltou. Então, a principal diferença eu acho que é justamente o conforto e mobilidade. Então, no kite, principalmente, que a gente tem que se mover bastante, um colete que ele te prende muito, que ele te segura, ele acaba atrapalhando. Entendeu? Então, é um colete que, principalmente, ele te deixa solto nas mobilidades que você precisa e que ele traga conforto. Se for um colete que te incomoda, ele vai atrapalhar sua performance também. Então, precisa ser um colete que esteja bem justinho, que ele não atrapalhe a sua mobilidade, que ele não esteja nem tão apertado, nem tão folgado, e principalmente o conforto. Você tem que se sentir bem com o material. Legal. Você tem alguma coisa aí, Marcião? Você tem alguma coisa aí? Para alguma peça para a galera ver? Aí tem várias atrás de você, né, meu amigo? Tenho aqui, vou pegar um colorido que chama mais atenção. Essa daí é exatamente a que eu tenho. Exatamente o colete que eu tenho. A mesma cor ainda. A gente tem o preto. Então, esse é um colete, o que a gente chama de Impact Light, que ele é um colete mais fino, porém, né, ele tem flutuador em toda a extensão. Então, cara, ele é prova viva, ele tem uma ótima flutuação, é incrível. Às vezes eu mesmo testo ele na piscina e ele você sente que ele te puxa para cima, apesar de ser fino, né? E o fato de pegar todo o tronco, então as batidas de prancha eventualmente pode dar, no caso dele, cair em cima da quilha do foil, né? Ou o próprio do wing também. Então esse colete é um colete que a gente vendia mais para o wakeboard, né? E agora, de uns 2 anos para cá, o pessoal do wing, principalmente, tem procurado bastante. Uma coisa também assim que o Marcos não comentou, mas você usa trapézio cadeirinha, né? Você usa... Isso. Então, no caso da modalidade dele, tem alguns que também usam de cintura, mas acho que a maioria usa cadeirinha. Também não tem o conflito com o trapézio, né, Ivan? Que no caso das outras modalidades, tem um conflito, é um desafio maior de você acertar o colete. Então, acho assim, o toque que eu sempre dou aqui para qualquer pessoa é que o colete tem que ficar justo, cara. Às vezes a pessoa, eu vou comprar um pouco mais folgado. Cara, é roubado. Nenhuma marca não deve comprar, porque a história de subir não tem milagre. Tem que não tem milagre ao seu corpo, né? Então, no caso das meninas, o que eu aconselho, quando tiver a oportunidade de experimentar, experimenta antes de comprar, né? Ou na loja, ou uma amiga, né? As amigas ali, ou experimenta da Nova, experimenta da outra marca. Porque também tem uma coisa, os biotipos mudam muito. Pode ser que uma outra marca vista melhor, né? Mas assim, o que nós aqui, eu fico ali batalhando, é para que fique o melhor possível. Né? Para atender um leque maior. Porque às vezes tem um corpo, pessoas, né, que tem um corpo um pouco muito diferente da média, vai ter uma dificuldade. A gente aqui também faz sob medida, né? É um trabalho também que eu
faço. Às vezes a gente atende pessoas com deficiência física que vem crescendo, né? Vocês conhecem o Fernando Fernandes, Sim. que anda de kite, que quebra, veleja muito bem, né? Então, assim, o Fernando foi um cara que abriu muito as portas para essa galera que tem alguma deficiência vir para o esporte. Então, isso também aqui na Nobre vira e mexe me procuram. Então, às vezes a gente faz um colete com alguns detalhes para poder vestir melhor, atender melhor, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma pessoa com o corpo muito diferente, ou muito magro, ou muito gordo, ou com alguma deficiência, algum problema, a gente faz também. Não é uma coisa... Né? Aí eu trabalho meio de costura. Ou seja, existe, né? Existe a possibilidade do tailor-made aí. Inclusive, eu acho que eu imagino, né, fazer uma pergunta para vocês, assim, até uma pergunta mais comercial, Márcio. Vocês atendem escolas, cara, para poder já atender essa demanda de coletes personalizados, escolas com um diferencial para incentivar a base, né? A base do esporte. Como é que vocês trabalham aí? Cara, eu sempre sou muito fã da escola. Eu acho que a escola, a Nobre, na medida do possível, sempre tenta ajudar as escolas com valores diferenciados, né? E também fazer a questão da personalização, né? Com cores, né? Tem algumas escolas que às vezes pedem com cores diferentes para identificar o grau de nível do aluno dentro da água, né? Tipo assim, o vermelho, alunos com colete vermelho são alunos muito iniciantes, então quem está velejando próximo evita passar ali perto, tal. O que tem o azul para exemplificar. Então tem essa possibilidade de a gente personalizar com o nome da escola, ou escrito aluno, escrito instrutor, né, como a gente fabrica. Aí a gente tem um modelo que é o Kite Pro Flex, que é um modelo que a gente tem na nossa linha há muito tempo, acho que foi o nosso primeiro colete de kite, e ele se mantém na linha, por ele ser um colete de velcro, e então ele tem para a escola, né, ele te dá um ajuste, te dá uma gama de ajuste grande, né? Ele não é um colete, assim, esteticamente, não é o mais bonito da nossa linha, mas ele é muito funcional, é um colete legal. Muitas escolas que já são clientes nossos há muitos anos sempre querem esse modelo porque vai bem, né? Tem uma durabilidade boa e atende legal. Muito funcional, cara. E ele tem um pouco mais de flutuação. Nesse colete a gente dá um up. Esse eu posso garantir que ele está bem perto da norma, muitas vezes até acima da norma, tá? Dependendo do tamanho, dos 50 newtons. Então é um colete hoje que, se eu quisesse homologar ele estaria apto a ser homologado para os 50 newtons. É que no Brasil a gente ainda não está com essa coisa bem definida para os esportes, né? A Marinha do Brasil, a Norman, ela já contempla o classe 5, que seria um auxiliar de flutuação, porém ainda a coisa não está bem definida. Então, hoje, mas a qualquer momento isso vai se definir. Né, falando mais para o cliente final, para o consumidor, cara, existe uns tricks aí na nomenclatura disso, né, para o cara saber o que ele está comprando ou não, dentro da legislação, não tem? Tem, então, tem as classes de colete, né? Se é para barco, se é para pilotar jet ski, embarcação a motor, você tem o classe 5 recreativo. Aí você tem o classe 3 também, que pode ser usado, né? Que são aqueles que são o tipo ferradura, né? Então você tem que entrar no site da Norman, lá tá bem explicadinho, tem todas as classes, eles falam o que contempla cada classe, mas para o nosso esporte, pensar que sempre é a classe 5. Inclusive a norma que eu citei, a 12402-5, que é a norma que, no caso do Marcos, sempre a comissão de regata vai pedir, o traço 5 é os 50 newtons. Aí você tem o traço 3, que seria a classe 3. Então ela é muito parecida com a brasileira. Eles convergem muito as normas, né? Eu já estudei, como a americana também. Então a Europa tem essa norma, os Estados Unidos é outra norma. Então, se você comprar um colete americano, não vai servir na Europa e vice-versa. Como o brasileiro também
não vai servir nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não vai servir no Brasil, se fosse levar o pé da letra, tá? Mas é que realmente não. O problema mesmo real não existe hoje. Você não costuma ter problema por causa disso. Mas no caso das embarcações motorizadas, sim. Você pode ter problema com a Marinha. Você compra o colete gringo lindo, maravilhoso, homologado lá, e a Marinha que pode não aceitar, né, por causa disso. Então, Entendi. as classes. Muito bem, muito bem. E falando um pouco mais agora só para, né, estamos aqui, aí, ó, já estamos a 50 minutos batendo um papo sobre Ride Safe, cara, que é o velejo consciente, uma coisa que a gente sempre bate. E agora tem uma coisa muito legal, né, que tá chegando a nossa temporada, pô, estamos já final de mês de maio. Na verdade, assim, a temporada nunca acaba. A gente fala de temporada sempre, óbvio, né? Nós temos a costa inacreditável do Nordeste do Brasil, mas o Brasil inteiro é um paradise do kitesurf. A gente tem condições rolando aí. Hoje mesmo o Marcos perdeu um baita leste aqui na Ilhabela, que rolou. Não me fala isso não, cara. Perdeu uma baita lestada aqui na ilha que rolou. Mas é isso aí. Então, e aí eu queria perguntar, né? Fala, Marcos, sua temporada aí, vai te acompanhar para onde, cara, o seu colete nobre? Meu colete nobre? Ah, pro mundo inteiro, tá bom? Você acha? É isso aí, tem que pensar grande mesmo. Teoria, calma lá, ainda vai ser, mas meus planos aqui agora para esse ano, eu vou participar de um campeonato internacional do Mundial Aberto agora em julho. Acabei de decidir que eu vou participar, inclusive eu lancei ontem uma campanha de arrecadação para conseguir fundos para ir para esse campeonato. Inclusive, aí, quem quiser ajudar, dá uma checada lá no meu perfil, no último post. E para quem não sabe, o cara é Big Rider, mas ele também é, editor de vídeo, estrela, né? O atleta hoje é isso, um atleta completo, cara. Pô, tem que fazer um pouquinho de tudo, cara. Legal. E daí, além desse campeonato lá na Itália, também vai ter as etapas do circuito brasileiro aqui. Então, vai ter uma etapa em Araruama, outra em Ilhabela e outra no Maranhão. E para fechar com chave de ouro, em dezembro vai ter o Mundial da Juventude em Búzios, que eu vou buscar me classificar para conseguir estar representando o Brasil aqui também. Legal, cara, legal. Sempre levando a nave junto comigo, os coletes, a lycra. E, cara, é que a gente fez a live inteira falando sobre o colete, só que também queria citar que, cara, um dos itens que eu mais gosto de usar é a calça UV da Nob, que, cara, pra mim é incrível, sabe? Nos dias que estão mais quentes, que eu não preciso botar aquela roupa de borracha grossa, tudo, a calça ela fica levinha na perna e daí, cara, fica confortável, protege do sol e ainda dá aquela esquentadinha para não passar frio. E, enfim, a Nob sempre vai estar junto comigo aí em todos esses campeonatos. Irado. E, Marção, a Nob traz alguma novidade? Tem algum produto, material de destaque para a temporada 23? Olha, o que a gente vai ter uma nova versão do colete Impact Kite, que a gente vai ter um modelo sem zíper, que é vestido por cima igual ao nosso colete Velaflex, né? Tem algumas pessoas que não gostam, porque é um pouco mais desajeitado, mas a gente vê que tem um público que gosta, principalmente a molecada, né? Então a gente está no segundo semestre querendo lançar esse modelo, dar uma repaginada nele. Seria o nosso modelo com essas alterações, tal, que tem pedido, que também é um colete que ele vai servir também para surfar, ondas não tão grandes, né? Acredito que ele vai acabar servindo para 2 esportes. A gente tem a alça da prancha de foil, que a gente também está preparando uma segunda versão, que depois o Marcos vai me ajudar, preciso conversar com ele sobre isso, né? Ele já usa uma que a gente que tem dado certo, as pessoas têm dado um feedback bem positivo da alça. Eu acho demais. Eu acho demais. É incrível, não tem melhor. Que bom.
Então é um produto mais novo, mas a gente já tem feedback de alguns atletas que estão gostando dela, né? Algumas às vezes falam para largar um pouco, então vamos ver se a gente faz alguma coisa, né? Outro projeto antigo, cara, que eu estou restaurando de novo é o trapézio cadeirinha pro kite foil, né? No passado a gente começou um trabalho lá atrás com o Bimba, no windsurf, quando ele ainda estava na Olimpíada. E aí depois eu comecei a trazer para o kite, ele era um trapézio mais para o windsurf, mas que hoje eu vejo que ele converge muito com o foil, né? A gente já teve alguns testes aí em alguns atletas de foil, funcionou bem. E Perfeito. também Ô, Marcelo, desculpa, só para atender aqui a pergunta da Maria Augusta, pode falar. vocês têm trapézios para adolescentes de 10 a 16 anos? Não, ainda Mas é não claro. temos. Não, trapézio não, desculpa, você falou trapézio. Vocês têm tamanho, deve ser de colete. Eu falei trapézio, que você estava falando de trapézio. Coletes de tamanho de 10 a 16 anos. Olha, a gente tem, talvez 10 ainda não, mas a gente tem um XPP do Impact Kite que contemplaria aí na faixa dos seus 14 anos, 12, 14. Como eu falei, idade com criança é meio difícil, né? A gente tem crianças de 10 anos que são muito grandes, como tem de 14 bem miudinho, né? Então eu sempre peço às vezes para passar medida, pela medida da criança, a gente já tem uma noção melhor do que fica melhor, né? E no site da Nob tem todas as medidas lá também, tem da cintura, do peito, enfim, só pegar uma. Mas às vezes para criança, Marcos, às vezes tem umas crianças muito magrinhas que às vezes, passando a medida para a gente, na hora de montar aqui, a gente pode dar uma ajustada melhor, para ficar bem certinho. Legal. Bom, ela está agradecendo, então ela está agradecendo aí a resposta. É isso aí, só procurar então o site da Nob as informações. Mas, por exemplo, é isso, né? O Marcos, por exemplo, ele era miudinho aos 14, espichou, passou um ano, entendeu? Mas, cara, deu aquela espichada. Aí, eu continuo usando colete PP, cara. Olha aí. Eu acredito, você é magro. Porque, cara, eu não largo mão de ter o colete apertadinho aqui, cara. Eu não abro mão. O PP já tá começando a ficar difícil de fechar o zíper. Mas esses outros aqui que eu pedi, eu já pedi o P. Mas, cara, pra mim o colete tem que ser o mais apertado possível, justamente para não incomodar, não subir, não mexer. E funciona. Legal. Não, cara, quando você acerta o colete no seu corpo, assim, que o tamanho serve legal, que fica justinho, que não sobe nem aperta demais, dá tudo certo, cara. Não sobe, mesmo com o trapézio te puxando, né? Quando tá lá ali no meio-dia, sempre te puxando muito para cima, mesmo nessa situação não sobe, ele funciona legal. Então, experimente antes de comprar, teste, né? E é isso. Show. Uma coisa, falando, a gente vai lembrando dos detalhes e tudo, né? Uma coisa que eu lembro que o Marcos comentou também, muito interessante sobre o colete, e eu acho bem legal, é que ele dá uma sustentação, cara, para a parte, para coluna mesmo, né? Ele te deixa, ele dá, não é que ele, mas ele dá uma sustentação, ele te deixa mais firme. Ele te ajuda na postura, mas acho que qualquer colete, mesmo aqueles de motocross, quando você veste e tal, você sente que ele te posiciona melhor. Então, acho que o colete... Também a modelagem colabora muito, né? O design da modelagem também ajuda isso. Perfeito, perfeito. Muito legal. Vocês falaram, deixa eu ver aqui, pegar minha cola. Então, para a temporada, tem essas novidades aí, né, Márcio? Que um segundo... Outras novidades, a gente tem uma linha de camisas UV, né? De camisas manga longa para a prática de esporte. Então, assim, o nosso carro-chefe é o colete, né? Mas a gente tem os periféricos também que vão acompanhando. Ele falou da calça UV. Realmente, a calça UV, Marcos, é um dos produtos que a gente mais vende aqui. É um produto muito importante na nossa linha. Nasceu na vela, mas no kite já faz vários anos. Aqui, o pessoal aqui na nossa região começou, mas acho que é uns quase, sei lá, foi aquele Rally dos Ventos lá da Red Bull que eu participei. Eu lembro que eu fui para aquele evento e eu levei umas calças e um cara lá do Maranhão viu que tem uma escola
Aí ele foi o primeiro cara do kart que comprou. E aí, por causa dele, outros viram, e aí o negócio foi indo. Então, o pessoal lá no Nordeste usa bastante essa kart. Não, Né? exatamente, cara. Senão fica aquela marca horrível aqui do shorts. Cara, E fica com a aquela gente, como a coxa gente bota branca, aquele canela reforço, preta. e a gente bota aquele reforço de neoprene no bumbum e no joelho, que a gente pensou muito na vela também, né? Porque as pessoas apoiam ali o joelho na hora da roupa, ou quando está escorando no barco. E no kart também acaba ajudando, né? Às vezes você tá, principalmente nos downwind, você dá umas bundadas na areia quando tá chegando na praia, né? E pro cadeirinha também, cara, ajuda pra caramba também. Sim, dá uma proteção. Então é um produto Fora alguns outros acessórios aí, tem alguns outros acessórios aí para o frio também, né, Marção? Quem fica aqui por baixo tem algumas opções aí de alguns acessórios de frio, não tem? Foi bom você lembrar, já esqueci. A gente tem para o kite, por exemplo, aqui no sul, que no inverno é um pouco, quando, assim, dias daqui para frente, né? O inverno, com o vento sul, vem aquele vento muito gelado, então quando você para de velejar, às vezes você está na praia, sai um pouquinho para tomar alguma coisa, para dar uma descansada rápida e pretende voltar para a água, ou você volta ou você vai embora, porque não dá para ficar muito tempo na praia, porque você começa a passar frio. Então a gente tem um casaco de neoprene grossão que ele vira uma armadura. Então você coloca ele em cima de tudo, do colete, do trapézio, fecha e você começa a ficar quentinho. Né? Então você consegue ficar um tempo maior na praia. Para o pessoal, por exemplo, aqui na Lagoa da Conceição tem muito instrutor que dá aula de bote, né, no inverno. Então você fica ali no bote tomando vento na cara o tempo todo. Então o casaco ele tem o capuz, então ele te protege bem. Então esse é um produto bem legal. Eu tenho o meu, galera. Isso que eu ia falar. Você tem um aqui. Eu tenho um aqui, deixa eu pegar aqui. Meu, aproveitar também para falar que ele disse que a galera usa quando volta para a praia para quem toma água, dar uma descansada. Cara, que acabou de chegar aqui também é um outro acessório da Nove também que eu acho que é novo, né? Se não me engano. Que é esse colete com o e-brand aqui atrás. Exatamente, sim, com o camelback. Que esse daqui, se não me engano, é o Impact Kite Hydro, que tá lá no site. E que, cara, é essencial, essencial. Pra mim, cara, eu sempre vou pra água, eu sempre levo um camelback pra, cara, manter o nível de água do dia, né? Que, enfim, todo mundo, a gente sabe que a gente tem que tomar pelo menos 2,5 litros de água por dia. E, cara, se eu não levasse isso daí pra água, eu tava ferrado, cara. Porque fora disso aí, então, esse colete eu fiz pensando muito nos downwind, né? De você ficar um período muito longo ali, né? Quilômetros e quilômetros. Exatamente, né? Cara. Você aguenta muito mais, cara. Você não fica com aquela boca salgada, querendo alguma coisa pra... Sensacional. E esse colete é legal. Exatamente. Esse lance do downwind é fundamental. E é um produto que tem muita gente às vezes não sabe que tem, né? A gente sempre tenta divulgar, mas eu vejo muita gente ainda não usando ou fazendo adaptações, né? Pegando a mochilinha de bike e colocando por cima do colete. Então, quando a gente já fez uma coisa já feita para isso, então não vai conflitar, né? Não, o acabamento disso daqui, cara, é surreal, velho. Tipo, meu, se você dá uma olhada, cara, não sei se eu vou conseguir mostrar. Só que a camelback, ela é acoplada no colete. Então... Mas você pode tirar ela, né, Marcos? Você pode tirar ela. Sim, dá pra ver. Mas, cara, enfim, bizarro, eu adorei. Mas eu vou aproveitar para fazer um comentário, tá? Quando eu estava desenvolvendo esse colete, no primeiro momento, eu simplesmente criei um bolso atrás do colete com zíper e coloquei a bolsa lá dentro. Meu, ficou horrível. Quando você colocava 2 litros de água e vestia o colete ficava te puxando para trás e subia aqui no seu pescoço. Esse colete me deu muito trabalho. Aí você pode notar, quando você abre o zíper, dentro dele, eu tinha um aqui. Dentro dele, você vai... Eu abro aqui. Que a fita, ela passa por dentro do colete, por dentro embutido,
e conecta com a mochila. Então ele não descarrega o peso no colete, ele joga a carga da água no ombro, como se fosse uma mochila, entendeu? Tá Isso aqui, até ó. eu chegar nessa Ombro. receita, pô, foi complicado o negócio, cara. Eu vi. Então você vê a diferença quando você vai para a água, você vê que ele não vai ficar te puxando, que nem quando o pessoal bota o camelback por cima de tudo e vai passar arrebentação, né? Às vezes você está entrando na água, e aí, pô, o negócio fica todo assim, você tem que ficar se ajeitando. Então tem esse segredinho que deixou ele bem estabilizado, assim. Né? Não, Coletes tunados da Nobre, meu. É? Coletes tunados da Nobre. Não, é. A Nobre já tá tunando os coletes, cara, desenvolvendo aí, ó, deixando eles irado. não, eu Legal, não sei o que legal. eles mais podem fazer para melhorar, cara. Tipo, eu acho que eles Não, chegaram já numa E a gente perfeição. gosta de escutar opiniões, cara. Eu adoro. Ô, Marcelo, Quando alguém liga aqui para falar alguma coisa, meu, pode falar. ó, o Nando Nando Kite School tá perguntando se você sabe qual o valor do no mercado. Acredito que desse colete que a gente estava dizendo agora. No caso desse colete, Tá no site? esse está no site. Você entra lá no site nobmultisports.com, dá para você ver os valores lá no site. Esse é Show, Nandão. De valor um pouco mais elevado, por ter a mochilinha, é um colete trabalhoso para construir, é bem detalhado. Legal, legal. Muito legal. E só pra gente ir finalizando aqui, né, meu? Nesse papo aí tem um tempo. Eu queria escutar que eu fiquei sabendo que o Marcos também tava nos estrangeiros, entendeu, Marcos? Foi lá e tal, ver como é que tava a cena da coisa. E aí queria aproveitar essa experiência que você teve lá para deixar o seu parecer como empresário da cena dos water sports. Como que você está vendo esse mercado do kite, do wing, a coisa está crescendo, né? A cultura do colete está melhorando, né? Do ride safe. Dá um parecer geral sobre essa cena internacional. Olha, eu acabei de chegar essa semana, domingo, agora voltei lá da Itália, no mesmo lugar que o Marcos está indo treinar lá, está indo competir, foi para Milão, né? E o Lago de Garda, que a gente tem um parceiro que já trabalha com a gente há mais de 5 anos, revende nossos produtos lá em Garda, principalmente da vela, mas ele também está começando a trabalhar com nossos coletes de kite agora, até nessa nossa viagem eles vão começar a trabalhar mais forte com isso, eles trabalham com as principais marcas de kite. O que eu vi, Ivan, ficou muito claro, é o crescimento do wing, né? O wing está bombando, o Lago de Garda, eu estava lá e eu contei pelo menos uns 60, num dia fraco, num dia que tinha pouco, né? Então, assim, cresceu muito, muito mesmo. O pessoal lojista, 2 lojistas que eu conversei, eles estão falando, tipo, vender 10 wing para vender um kite, só para você ter uma ideia. A coisa tá assustador. Assustador. Porque Garda eu acho que já não é um lugar muito forte do kite, né? Olha, no caso do wing, está sendo, porque aquela questão que você me perguntou, que você comentou de entrar no lago, ele é difícil, ele é muito rotorizado, ele não tem praia. Então, tipo, para decolar o seu kite, o foil, ele é chatinho mesmo, cara, não tem muito o que fazer, né? Agora, no caso do wing, é muito, muito simples, você sai de qualquer pier ali na beira do lago e já sai andando, então, é muito mais fácil. Então, inclusive no wing, quem tá até agora é o filho do Robert Scheid, né, o Eric. Isso, e a esposa do Robert também, a Guindari, tá andando bem, já fazendo manobra, né? Ela é uma atleta olímpica, medalhista olímpica, então ela realmente é bastante habilidosa, então aprendeu muito rápido. E o que o pessoal comenta, Ivan, é a rapidez que o pessoal aprende. Então o esporte deu uma facilidade, pelo menos o relato deles, tá? A palavra deles, que realmente a facilidade de entrar no esporte é muito grande. Tem a questão do custo, ele acaba sendo, às vezes, a pipa um pouco mais em conta, mas da facilidade, da juventude, muita gente jovem, gente que às vezes está saindo
mais jovem ainda que o Marcos aí, já está indo para o Wing, então o Wing eu vejo um futuro muito grande. Aí você falou emendando na história do uso do colete, o Wing já o pessoal está usando o colete, porque como o Marcos, já, vocês que praticam já, né, machuca, né? Principalmente no início do aprendizado, ou mesmo depois, quando você também está querendo as manobras de giro, tudo aquilo lá, você cai, né? Você pode até falar melhor que eu, né, Ivan? Como é que é a questão da proteção, né? Ah, pensei que era da queda. Não, da queda. Não, mas é justamente da queda, né? Você tem experiência, né, Ivan? Não, total. O wing, na verdade, né, o que acontece muito ali, a facilidade de você cair, inclusive de ter um impacto com a prancha, é muito maior, né, do que a do kite. Então, você tá ali muito mais ali com aquele dispositivo e essa queda. Mas eu ainda tô literalmente caindo em cima da prancha, viu? Mas você também cai em cima da quilha, assim, de cair em cima da asa mesmo? Não, cai em cima de tudo. O que eu quero dizer é que eu tô aprendendo ainda, tô apanhando do wing, aprendendo, caindo em cima da prancha, da asa, do wing. A gente tá aprendendo, mas com certeza, faz todo sentido, né? No wing você tem essa queda ali mais eminente, seu contato com a prancha tá muito mais próximo de acontecer ali do que no kite. Então, eu imagino que o pessoal tem essa consciência aí para a utilização do colete. Não, lá o pessoal, eu vi muita gente usando o colete. O pessoal na Europa tem uma consciência maior aqui do que no Brasil em relação ao uso do colete. Mesmo no kite, você vê, e já o pessoal de fora já me perguntou do colete com bastante flutuação para o kite, né? E lá também parece que vai virar norma, que é obrigatório usar. Tipo, não entra na água se não tiver colete, né? Tem alguns lugares na Alemanha que é 100% obrigatório mesmo. Não, assim. Perfeito. Galera, tem nem o que falar para agradecer vocês aí. Muito legal. Agradeço demais a participação, as informações, né? Deixando registrado aqui para quem está aí ainda, Marcel, Marcos, essa live fica salva nos Reels e a gente também faz o download dela, sobe para o YouTube, joga para o site para ter uma busca rápida, uma busca fácil para quem quiser encontrar essa informação e assim a gente eterniza esse conteúdo aí. Certo, galera? Então, muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, pelo bate-papo, pelo conhecimento. Obrigado. Desejamos boa sorte ao Marcos, né, Marcião? Não, toda a sorte do mundo. Ele é um menino dedicado, né? Conheço o pai dele, que é um cara espetacular também. Educou bem o filho aí. Menino que está correndo atrás aí do seu sonho, que isso é importante, né? Essa energia. E tem que estar na água aí treinando, cara. Não tem para ser campeão. Você também teve a sorte de crescer no meio de campeões, né? Você convive com um monte de gente que eu gosto muito aí, Betão, tem um monte de gente aí top aí que te ajudou aí a formar o seu caráter, a sua visão de mundo, né? Então agora é treinar, estar na água, com vento, sem vento, tem que estar na água. Tem que treinar, meu. E agora bem equipado, né, cara? É isso aí. O equipamento é um plus a mais, mas o que vale é você que está na água. Perfeito. E parabéns, Márcio, pelo trabalho, pelo profissionalismo, cara. Essa busca aí pela qualidade. Fica à vontade, pô, fica à vontade. Eu tinha falado uma hora, assim, você falou da questão de ser uma empresa brasileira vendendo para fora. Quero dizer assim que no Brasil tem muita empresa legal que faz altos produtos aí. No nosso mundo do kite tem gente aí que faz equipamentos incríveis e que queria deixar minha mensagem assim, vai vender lá fora. O pessoal adora o Brasil, o pessoal adora o produto nacional. A gente aqui às vezes acha que não, mas não é assim. Prova viva assim de que eles têm muita sede de conhecer nossos produtos. E tem muita empresa, às vezes eu vejo alguns empresários
E às vezes me pergunta, pô, mas você tem preço para vender? Eu falo, cara, o que eu menos tenho é preço. Meu produto é caro, ele é mais caro que a concorrência lá fora e a gente está vendendo. Então, o problema não é o preço, o problema é mostrar o produto, né, e ter coisa boa, né? O pessoal é exigente. Então, se você tem um produto legal, de qualquer segmento, cara, vai para cima que o mundo é sedento pelos produtos fabricados no Brasil. Ah, e aproveitar também a brecha e falar para, os praticantes, né, de kite, todo mundo, cara, valorizar as empresas brasileiras, né, cara? Porque aqui a gente sabe o quanto é difícil, né, empreender e conseguir crescer uma empresa aqui dentro do Brasil. E quando a gente vê uma empresa do tamanho da Nobre, o quanto que cresceu, uma das maiores do mundo, a maior aqui do Brasil, cara, a gente tem que valorizar, sabe? Às vezes tem um cara lá, eu tava falando, cara, compra colete da Nobre, tal. O cara foi economizar R$ 200, foi lá comprar um importado, um colete todo errado, cara, nem era colete especial. Sabe, cara, dá uma valorizada também para esse empreendedorismo nacional e porque, cara, não é fácil, né? E a gente sabe, o Márcio com certeza vai saber falar melhor do que eu, que, cara, todos os desafios que uma empresa tem para crescer aqui no Brasil e a gente tem que valorizar no final das contas, cara. Então, se você tiver... O nosso segmento náutico é um segmento comparado à Europa, Estados Unidos, é muito pequenininho. Então, assim, a gente conseguir se manter aqui não é fácil não, cara. Hoje, se a gente não tivesse esse pezinho lá fora, não sei se a gente conseguiria sobreviver só com o mercado nacional. Eles estão todos de parabéns. Nobre Multisports por trabalhar, acreditar no esporte, né, no Brasil e lá fora e correr atrás. E aos atletas, né, o Marcos e todos os atletas que seguem aí em busca de um sonho, é o que a gente começou falando, o Garoto lançou uma campanha aí também. Tem que ser um atleta completo hoje em dia, correr muito atrás, porque, enfim, não tá fácil para ninguém viver do esporte. Essa é a realidade, mas a gente faz o melhor que a gente consegue, porque, enfim, é especial pra gente, o coração bate forte, vamos para cima, não é não? É isso aí. Obrigado, viu, João, pela oportunidade de estar Galera, falando um pouquinho aqui. Show. A gente que agradece, muito obrigado, boa noite, bom descanso, Obrigado. E tamo junto, até as próximas, né? Valeu, estou à disposição, sempre. Valeu, Marcos, valeu, Marção, bom descanso, abraço. Valeu, galera. Falou!